Pessoal, então aqui na resolução do exercício 1 da lista de Thevenin, ele quer saber qual que é o valor da corrente X que passa nesse resistor. Aliás, a corrente X passa nesse ramo inteiro, isso aqui é um ramo. Portanto, a gente pode considerar tudo isso como sendo a carga. Fica mais fácil ainda para a gente analisar. Portanto, no primeiro passo, a gente tem que retirar a carga. Então, retirando todo esse ramo, fica nesse formato o circuito. Feito o primeiro passo, a gente tem que calcular a resistência de Thevenin, certo? E aí, para calcular a resistência de Thevenin é a resistência que a carga vai enxergar. Então, é a resistência entre o ponto A e o ponto B. Para tal, nós temos que colocar todas as fontes de tensão em curto-circuito. Portanto, essa fonte aqui fica em curto-circuito e essa fonte aqui também. Logo, a gente tem 3 resistores em paralelo para calcular a resistência de Thevenin. Em seguida, a gente precisa calcular a tensão de Thevenin. A tensão de Thevenin é a tensão que a carga receberia. Ou seja, se eu tirei tudo entre ponto A e ponto B, a tensão de Thevenin é a tensão entre ponto A e ponto B. E aí eu tenho um circuito com 2 malhas, concorda? Eu tenho uma malha aqui e outra malha aqui. Então vocês podem utilizar qualquer formato para resolver. Eu utilizei o método de Kirchhoff para resolver, que é o método das correntes fictícias. Então vocês vão resolver de tal forma que o resultado, vocês vão obter a corrente que passa aqui, ó. Porque a tensão de Thevenin nada mais é do que essa tensão somada com a tensão da fonte. Feito isso, vocês vão descobrir a tensão de Thevenin e aí vocês precisam, vou deixar para vocês agora, remontar o circuito, ou seja, vocês vão construir um circuito com uma resistência em série com uma fonte de tensão. Essa fonte de tensão é a tensão de Thevenin e a resistência é a resistência de Thevenin. E aí vocês vão colocar tudo o resto do circuito. Ou seja, toda a carga que havia sido retirada.